o quanto as pessoas podem ser manipuladas, né? Então as pessoas têm necessidade de acreditar em alguma coisa, né, ou em outras. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Antônio Teixeira. Nesse vídeo eu quero falar a minha opinião sobre os aprendizados que tivemos por conta do Covid-19, que na verdade ainda não terminou, né? Não passamos ainda de forma definitiva pelo problema, mas eu acho que já dá para refletir sobre bastante coisa. E eu quero começar falando de uma experiência que eu tive ruim nesse ano de 2020. Meu pai faleceu logo no início do ano, no momento mais crítico ali do Covid. E eu, voltando no tempo, né, eu tenho pensado nisso em alguns momentos, eu vejo a cena do dia da morte do meu pai e o quanto foi estranho aquilo, para não dizer ridículo, de eu não poder ver meu pai no caixão, né, por conta das limitações que impuseram para gente, e enfim, e fazendo um papel que hoje soa ridículo e soaria muito mais antes dessa pandemia, que existia um velório ali do meu pai e eu estava pro lado de fora, trancado dentro de um carro com máscara e não poder vê-lo. Parte pelo medo instalado em mim e parte pela proibição, né, que existiu de uma limitação de pessoas e uma limitação de tempo, e por aí vai. Então, esse é o meu primeiro raciocínio sobre o que a gente passou nessa crise aí, e eu gostaria de compartilhar com vocês. E seguindo nesse pensamento, eu imagino o seguinte: o quanto as pessoas podem ser manipuladas, né? Então as pessoas têm necessidade de acreditar em alguma coisa, né, ou em outras, e basta você pôr medo nas pessoas ou inventar uma história como essa toda que foi criada, que, como eu disse no começo do vídeo, é a minha opinião, e ela me diz que a maior parte disso é manipulação. Mas a minha reflexão é o quanto as pessoas podem ser manipuladas. Vai de encontro com aquela frase, né? É muito mais fácil você enganar uma pessoa do que convencê-la de que foi enganada. E eu vejo que isso que aconteceu. Mas vamos seguir e falar sobre os aprendizados. Bom, a primeira coisa interessante que eu acho sobre esse assunto esteja preparado para o pior, né? É lógico que a gente não dá para imaginar o que pode ser o pior, mas a gente tem que estar preparado, por exemplo, para ter o faturamento indo a zero, que foi o que aconteceu com alguns segmentos na época aí do Covid. E algumas pessoas vieram falar comigo, clientes, né? Nossa, que bom que a gente se preparou, porque se eu tivesse sido pego por uma crise dessa em outras épocas, eu estaria em maus lençóis. Mas teve gente que falou também o seguinte: como que eu ia imaginar que isso poderia acontecer? E eu respondi o seguinte: poderia sim. A gente já passou por várias crises diferentes dessa, óbvio, por alguns motivos, mas só de planos econômicos no Brasil a gente passou por alguns, sem contar outras, né, mais para trás, que já é da época
do meu pai. Mas entre esses que eu vivi, eu acredito que um dos piores foi o Plano Collor, que eu me lembro que confiscou o dinheiro da poupança das pessoas e houve uma comoção, aí, um nível de desespero absurdo, de gente sem saber o que fazer, pessoas até que se suicidaram. E conheço gente, né, que eu tinha uma certa proximidade, que tinha feito um negócio, o dinheiro estava todo na conta e perdeu o dinheiro. Então, assim, esteja preparado, porque vai passar o Covid, e daqui a alguns anos virá outra situação difícil. Isso sempre vai acontecer. E seguindo aí no pensamento de estar preparado, é manter sempre uma reserva, manter um capital de giro, né? Então isso é extremamente importante e a gente, lógico, se beneficia de ter um capital de giro no dia a dia para aproveitar uma oportunidade de negócio, uma promoção de algum insumo, algum produto que você precisa aí na sua empresa. Mas além disso, em uma situação um pouco mais séria como essa que a gente passou, quem tinha uma gordura, né, quem tinha um colchão financeiro aí, ficou bem mais tranquilo, né? Não precisou entrar em bancos e se endividar, enfim, teve muito mais tranquilidade para tomar as decisões, como, por exemplo, bancar o seu custo fixo aí em um momento de baixa de faturamento. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative o sininho.